O otimismo na vida de Machado de Assis. Uma nota. Em fins de 1931, foi lido este trabalho na Academia Paulista de Letras. Ele desdobra o panorama trágico da decrepitude de uma geração, da tristeza e decadência das forças espirituais da nossa pátria. Nas vésperas da grande alvorada, vale a pena rememorar o crepúsculo cinzento do dia de ontem. Estas páginas esclarecem o sentido deste livro. O dia 7 de setembro de 1939 amanhecera cinzento sobre os quarteirões cinzentos de Paris. Chegavam-me aos ouvidos os mesmos pregões matinais de todos os dias e, ao sair à janela, o meu bairro, que se estendia na encosta de Montmartre, oferecia-me o aspecto habitual da Square Montholon, com suas árvores, as suas crianças, seus velhos frequentadores, de capotes coçados, embebidos na leitura monótona dos jornais. E, entretanto, para mim era um dia de festa, uma data cujo prestígio eu não podia fugir, embora sentisse, no próprio ar cosmopolita de Paris, a atmosfera do continente onde agonizava uma civilização. Aquela civilização que declinava em todos os países da Europa levaria, por certo, com o seu desaparecimento, velhas concepções da pátria e da nacionalidade. O conceito clássico e teocrático fora já vencido pela ideia lírica da soberania que iluminara os 100 anos da democracia liberal, e esta cedia terreno ao primado absoluto da economia. A pátria política era, realmente, uma ideia convencional, alimentada pelo interesse do capitalismo em manter sobre os alicerces da mentira, da, abre aspas, vontade geral, fecha aspas, a contradição monstruosa do seu regime. Diante do problema universal dos desocupados, do espetáculo de esplendor e de miséria das grandes metrópoles, eu não podia mais compreender essa concepção de pátria que a Revolução Francesa nos legara, furtando-nos a disciplina do espírito para submeter a humanidade a uma minoria detentora dos meios de produção e de circulação das riquezas. Entretanto, naquele 7 de setembro, na indiferença da paisagem urbana que Paris me oferecia, eu intimamente ia sentindo que amava o Brasil. Eu não o tomava através do conceito formal da sua república burguesa. O Brasil não era para mim também o vasto território destinado a uma larga utilização e socialização de benefícios e, sim, alguma coisa mais, que vivia no meu coração e estava sempre no meu espírito. E não era unicamente a reminiscência das emoções particulares, mas as emoções gerais, consciência de integração no todo coletivo, ritmo nacional de vida, comunhão de costumes, tendências, aspirações, defeitos, esperanças, modos de ser, fisionomia íntima. E tudo isso constituía a pátria mais profunda e mais humana do que o formalismo execrável da vontade geral, mais sutil do que o amplo conceito absorvente da jurisdição política. Cumpria dar um sentido novo à ideia da pátria brasileira, um sentido próprio e bem definido. Machado de Assis e as gerações do Brasil. Esse é o meu pensamento na manhã de chumbo de 7 de setembro, quando um amigo coestaduano de São Paulo veio procurar-me para os abraços e as congratulações do dia. Era o Portinari, o grande pintor, meu companheiro de todos os dias. Resolvemos festejar a data, lendo Machado de Assis. Abri ao acaso as Memórias Póstumas de Brás Cubas e surgiu a página do delírio. Comecei a ler em voz alta. Queríamos sentir a nossa terra e estávamos nos envenenando. A leitura prosseguiu. Machado era uma afirmação da inteligência brasileira que nos orgulhava
sob o céu estrangeiro. Mas o filtro nocivo ia calando, como se a própria alma do céu cinzento penetrasse com as suas sombras tristes pela janela aberta para o square, quase silencioso, onde havia velhos melancólicos curvados sobre os seus jornais e governantes conduzindo em berço de rodas crianças que vinham olhar mudamente as árvores. E o delírio de Brás Cubas, a angústia suprema do minuto diante da eternidade. Machado de Assis falava, abre aspas, a jornada entrou a parecer-me enfadonha e extravagante. O frio incômodo, a condução violenta e o resultado impalpável. Fecha aspas. E nós tínhamos sonhado pouco antes dar uma finalidade ao Brasil. Tínhamos pensado em trabalhar, em construir. Abre aspas novamente. Pobre minuto, exclamava Machado de Assis pela boca de Pandora. Para que queres tu mais alguns instantes de vida? Para devorares e seres devorado depois? Não estás farto do espetáculo e da luta? Conheces de sobejo tudo o que eu te dei de menos torpe ou menos aflitivo? O alvor do dia, a melancolia da tarde, a inquietação da noite, os aspectos da terra, o sono, enfim, o maior benefício das minhas mãos? Que mais queres tu, sublime idiota? Fecha aspas. Por que capricho do acaso fomos abrir Machado de Assis exatamente nessa página? O dia era de festa interior para nós. Queríamos sentir o Brasil, que o nosso grande compatriota soubera magistralmente surpreender em tantos flagrantes de costumes, em tantos traços da nossa psicologia de povo. E, no entanto, tínhamos ali a voz universal de um escritor estrangeiro que nada tinha com o Brasil, que estava cheio do espírito amargo do Eclesiastes, agravado pelo feu que destilou do flanco do experimentalismo científico do século XIX. E como aquilo nos acabrunhava. Abre aspas, os séculos desfilam num turbilhão, fecha aspas. Continua Machado. E, não obstante, porque os olhos do delírio são outros, eu via tudo o que passava diante de mim, flagelos e delícias, desde essa coisa que se chama glória até essa outra que se chama miséria. E vai o amor multiplicando a miséria e vai a miséria agravando a debilidade. Aí vinha a cobiça que devora, a cólera que inflama, a inveja que baba, e a enxada e a pena, úmidas de suor, e a ambição, a fome, a vaidade, a melancolia, a riqueza, o amor, todos agitavam o homem como um chocalho, até destruí-lo como um farrapo. Eram as formas várias de um mal que, ora mordia as vísceras, ora mordia o pensamento, e passeava eternamente as suas vestes de alerquim em derredor da espécie humana. A dor cedia alguma vez, mas cedia a indiferença, que era um sono sem sonhos, ou ao prazer, que era uma dor bastarda. Então, o homem flagelado e rebelde corria diante da fatalidade das coisas, atrás de uma figura nebulosa e esquiva, feita de retalhos, um retalho de impalpável, outro de improvável, outro de invisível, cozidos todos a ponto precário, com a agulha da imaginação, e essa figura, nada menos que a quimera da felicidade, ou lhe fugia perpetuamente, ou deixava-se apanhar pela fralda, e o homem a cingia ao peito. Fecha aspas. Pare, pare! Gritou angustiada a voz de Portinari. Isso só com uma bala no ouvido? Olhei-o e não pude deixar de sorrir. Ele contava 24 anos. Era já um conceituado pintor da nossa terra, cheio de sonhos para o futuro. Nas confabulações em que uma turma de jovens brasileiros gastava longas horas noturnas a discutir os problemas do Brasil,
a idear uma grande revolução, aquele rapaz era um dos mais entusiastas. Agora ele se levanta irritado, aflito, entregando-me um volume que apanhara de sobre a mesa. Leia isto, disse ele. Era o volume de Os Sertões, de Euclides da Cunha. A Grande Batalha. Então, eu senti todo o drama da minha geração. Nós, de 30 e poucos anos, éramos a geração que lera Machado de Assis, que lera Anatole France, que se estilizara com Renan e acrescentara a peçonha do satanismo tóxico do naturalismo, a geração que passara por todas as filosofias para regressar com um sorriso de desilusão e desencanto, a geração que encontrava sua predecessora preocupada com as formas verbais da literatura e satisfeita com as formas simétricas de um regime político absolutamente alheio à vida real e ao espírito da nação, e que teve de vencer em si mesma o ceticismo que lhe deixara o Brás Cubas e o Quincas Borba, o diletantismo que lhe deixara a poesia oficial, o comodismo que isolou nos intelectuais da vida da República, uma geração que via sua precedente estiolada à superfície dos problemas fundamentais do país e que, principalmente, julgava tudo inútil, com um sorriso amarelo que lhe vinha da amarga filosofia do escritor máximo de sua época. Depois de remover todos os escombros de um período de artificialismo verbal, de inconsciência política e de ceticismo filosófico, descobríamos, entre outros grandes valores nacionais, a figura de Euclides da Cunha. E o gênio de Machado de Assis não escapara à nossa fúria de geração vingadora e precursora. Eu tinha agora ali o fruto da nossa campanha na predileção do meu amigo, que já pertencia à mais recente das gerações nacionais. A geração de cabelos brancos. Nós, que fizemos a revolução literária de após-guerra, tínhamos sido precedidos por aquela geração da qual Graça Aranha traça o perfil, configurando a silhueta espiritual do pai de Felipe, personagem do seu último romance, chamado Por Aqueles Tempos. Escreve o notável criador de Canaã e da Viagem Maravilhosa. 3 movimentos libertários coincidiram no Recife. Nenhuma cidade brasileira teve tal privilégio. O país inteiro estava agitado pela abolição e pela aspiração republicana. A estas 2 correntes políticas e sentimentais veio juntar-se, no Recife, a emancipação espiritual. Miranda, adolescente, foi abolicionista, republicana e monista. Era a libertação integral. As ideias tornaram-se sentimentos e o estudante atingiu o absoluto da paixão moral. Libertou escravos, acoitou em sua pobre república negros fugidos e os fez partir nas barcaças libertadoras. Conspirou contra a monarquia, escreveu pela república. Venceu o terror religioso, negou o direito natural, compreendeu a relatividade que determina a evolução jurídica, repetiu a tese famosa de que só o monismo dá o verdadeiro conceito do direito. Recife, chato, longo, com o pitoresco dos rios poentes, Recife de mar quebrado, de luar espectral, exala esses fogos fátuos da inteligência que percorriam o país e levavam aos recônditos obscuros fosforescências sublimes. Fecha aspas. Essa exaltação literária que Graça Aranha glorifica com essas palavras é exatamente a fonte de todos os males brasileiros, a origem da indisciplina da inteligência, da complexidade confusa da expressão geral da nossa mentalidade. Foi aquela geração exatamente que, julgando-se a mais jovem e a mais forte de todas,
envelheceu de súbito o Brasil e, no crepúsculo doloroso dessa velhice, no meio do desconjuntamento das peças fundamentais da estrutura brasileira, da dissociação de todos os traços iniciais da harmonia do lineamento de uma fisionomia nacional própria, na decrepitude prematura da inteligência, o velho Machado de Assis avultou com o prestígio supremo de um grande intérprete do ceticismo de sua gente. Origens próximas da decomposição brasileira. Chamam a Machado de Assis a, abre aspas, flor exótica da cultura brasileira, fecha aspas. E, encarado sob certo ponto de vista, ele o foi. Mas nós precisamos tomar o fenômeno Machado como um gênio que traduziu o sentido de uma época na história do espírito nacional. Ele sempre foi alheio aos debates filosóficos, às polêmicas no terreno do direito e da sociologia, e até mesmo a política jamais o interessou. E embora Alberto Torres assegure ter possuído o grande mestre uma arguta percepção dos nossos problemas, Machado de Assis não se entusiasmou nem pela abolição, nem pela república, nem pelas novas concepções sociológicas. Viveu uma vida interior e viveu principalmente em função da sua mediunidade. Mas tenho quase como certo que, muito mais do que o amargor de Eclesiastes, mais do que as influências de Montaigne, Swift, de Sterne, de Mérimée, que nele quiseram ver os biógrafos e os críticos, Machado de Assis, com as antenas do seu gênio, sofria subconscientemente a pressão da alma brasileira do seu tempo, deslocada do seu plano natural, deformada pela transplantação de um estado de espírito que não respondia ao nosso bárbaro caráter de povo nascente e sem capacidade de resistência dos países de longa história. Aquilo que Graça Aranha denomina enfaticamente fosforescências sublimes eram sinais de decomposição prematura de uma geração que não aprendera o sentido da terra e não fora capaz de lançar os fundamentos de uma cultura genuinamente nossa. O estado de espírito dessa geração não era otimista. Continuava a constituir aquela timidez a que Euclides da Cunha se refere no prefácio aos poemas e canções de Vicente de Carvalho em relação aos poemas satânicos ou byronianos. Aqueles, ao menos, foram revoltados, e esta geração agora era cética. Todo o movimento de libertação conduziu a inteligência brasileira a um plano de escravidão sob o imperativo científico, o impositivo do determinismo, que embebedaram todos os cérebros até ao letargo das indiferenças glaciais e os delírios dolorosos de Brás Cubas, quando o próprio Graça Aranha, que exalta o movimento espiritual daquela geração, descreve o quadro doloroso que antecedeu a Revolução de 1930. Ele próprio nos oferece a consequência desse período de dissolvência nacional a que o Estado agnóstico assistiu de braços cruzados. Abre aspas, a mocidade, diz ele, esteve no Brasil longo tempo servil, dando tristes sinais de decrepitude. Ela estava na indolência e formava na clientela dos políticos. Não era mais a mocidade desinteressada que fez a abolição e a república. Era uma massa indigente miserável, viciada pela volúpia e procurando dinheiro no jogo, nos empregos públicos, nos negócios equívocos. Uma materialidade absoluta unia solidariamente moços e velhos, fecha aspas. O choque. Realmente, essa materialidade absoluta que unia moços e velhos era a consequência lógica da concepção científica da existência, agindo sobre o nosso temperamento tropical e cheio ainda dos vestígios das raças selvagens,
Faltava ao Brasil um sentido de finalidade clara e definida. Na ausência dela, caímos no pessimismo de Machado de Assis, índice de toda a angústia de um povo desviado do seu curso normal da história. Quando publiquei o meu livro O Estrangeiro, senti o grande choque de duas gerações no meu espírito. A figura de Ivan procedia ainda do mal de antes da guerra, e Juvencio era já o retorno ao sentimento da terra e da raça, esboçando uma finalidade. Em redor de mim, eu vi crescer os moços da minha idade, realizando com suas obras o mais notável movimento intelectual da América do Sul. Tinha ainda um caráter de libertação, como aqueles da geração que nos precedera. Mas agora queríamos nos libertar da liberdade, da indisciplina, de todos os falsos caracteres que revestiam as nossas expressões de cultura literária e política. Acreditávamos já em alguma coisa. Acreditávamos, por exemplo, no Brasil. A Revolução Literária determinou a Revolução Política. De Alberto Torres, excluímos os prejuízos do tempo e servíamos-nos do seu processo de observação. De Euclides da Cunha, tomávamos a formidável expressão da terra e do homem, onde residem, abre aspas, as grandes reservas nacionais, fecha aspas. Na expressão de Oliveira Viana, Farias Brito trazia-nos a inquietação espiritual. Machado de Assis, que até então, no período agudo da iconoclastia, da revisão violenta de valores, estivera não propriamente condenado, porque não tínhamos forças para condenar um gênio, mas pelo menos esquecido. Machado de Assis, na segunda fase, na fase construtiva que a nossa geração empreendeu, avultou de novo como um espírito atual. Uma profecia. E é aí que aparece o Machado de Assis brasileiro, o grande espírito que a providência iluminou com a capacidade de devassar os meandros mais escuros dos destinos do seu povo. Esse homem extraordinário, já em 1873, tem uma compreensão exata das possibilidades de afirmação de uma pátria, abre aspas, que examina a atual literatura brasileira, fecha aspas. Escreve o mestre, reconhece-lhe logo, como primeiro traço, certo instinto de nacionalidade. Poesia, romance, todas as formas literárias do pensamento buscam vestir-se com as cores do país, e não há a negar que semelhante preocupação é sintoma de vitalidade e abono de futuro, fecha aspas. Machado de Assis aqui, o otimista. Ele crê no seu país, crê e traça um rumo que só muito tarde vem a ser adotado. Ele fala em independência mental com o mesmo entusiasmo com que nos referíamos a ela em 1923, 50 anos mais tarde. E é com firme confiança que ele, o chamado cético, o triste, o taciturno, se ilumina de fé, de grande esperança, escrevendo, interrogando a vida brasileira e a natureza americana. Prosadores e poetas acharão ali farto manancial de inspiração e irão dando fisionomia própria ao pensamento nacional. Esta outra independência não tem 7 de setembro, nem Campo do Ipiranga. Não se fará em um dia, mas pausadamente, para sair mais duradoura. Não será obra de uma geração nem de duas. Muitos trabalharão para ela, até perfazê-la de tudo, fecha aspas. O médium das raças. No tempo em que traçava esse rumo, que veio ganhar tão grande oportunidade em 1923, e aqui há uma nota. Em 1923, foi que se processou o movimento literário modernista e brasileirista. Caçaranha, Menotti Del Picchia, Ronald de Carvalho, Mário de Andrade, Guilherme de Almeida, Cassiano Ricardo e outros.
Voltemos ao texto. Machado de Assis estava ainda na sua primeira fase de escritor e de poeta, e ele mesmo continuava com vigor a afirmação da alma nacional através de seus livros. Seus contos têm um sabor profundamente brasileiro. Seus romances ressumam a psicologia dos tipos apanhados nos flagrantes da vida nacional. Sua poesia tem o sentido da pátria, já nas falenas, e culmina nas americanas. A sua admiração por José de Alencar, e notadamente pelo cantor de Primeiro Juca Pirama, é alta expressão do sentimento brasileiro. Machado está no esplendor da sua mocidade. A sua ascensão é gloriosa, como a de um sol, através de suas obras admiráveis que prosseguem até Yaya Garcia, último degrau de sua juventude forte e otimista, exemplo de trabalho e de fé. E é nesse apogeu que Machado de Assis começa a agir como o grande médium da angústia nacional, produzindo o Eclesiastes brasileiro, que é constituído pelo Brás Cubas e pelo Quincas Borba. Eclesiastes bárbaro da terra jovem, envelhecida subitamente, não é no humorismo inglês ou no aticismo da sua forma trabalhadora, como a frase de Luiz de Souza, que eu quero encontrar o segredo de seus efeitos. É certo que a cultura deu a Machado certas atitudes de exteriorização mental ou verbal e possivelmente influiu nos seus processos. Mas o que eu sinto em Machado é a ação do meio étnico, o imperativo cósmico do país tropical, que pusera na boca do selvagem, que palestrara com Jean de Lery as palavras de Salomão. Para quê? O índio não compreendia qual o motivo por que os franceses levavam daqui tanto pau-brasil. Vocês, dizia o tamoio filósofo, vocês, Peros e Luizes, portugueses e franceses, são loucos. Era a previsão de um Karl Marx, agreste ou o lirismo de um sermão da montanha que Cristo punha na boca do homem primitivo. Esse tom sardônico da raça tupi, a um tempo amargo e superior, funde-se em Machado de Assis com o sarcasmo do escravo africano e o elemento ariano que entra no sangue do gênio da nossa terra disciplina-o com o senso lógico de uma velha cultura. O agudo senso da vida do homem brasileiro nunca se revelará tão prodigiosamente num só homem. Foi nesse espírito polido e policiado pela cultura que o modelou ao ritmo exato das expressões clássicas que a alma da nossa gente falou como um fenômeno de reação ao ambiente filosófico e científico do século das supremas indisciplinas e dissoluções. A força misteriosa do enfermo. No fundo de Machado de Assis permanece o otimismo que ele revelava quando escrevia para o jornal de Nova York, com tantas esperanças numa afirmação da pátria brasileira. É essa força que o equilibra na vida. É essa crença que o sustenta de pé, a despeito de todas as amarguras que se elevam no seu tumultuoso subconsciente, onde vem falar as vozes de uma angústia que era menos dele do que do seu tempo, da triste humanidade que assistiu ao alvorecer do século XX. Atribuem à enfermidade de Machado seu pessimismo. Mas o fenômeno desse escritor é muito mais complexo. Não é possível explicar assim, pelos famosos métodos científicos e experimentais, o grande drama da mediunidade que o homem índice representa. Um gênio não é propriamente um caso patológico. A doença pode influir para criar meios propícios para determinar certa feição dos instantes vividos, mas ela é menos uma causa do que um instrumento. Há qualquer coisa superior aos estados mórbidos que determina a utilização desses estados mórbidos. A descarga nervosa submetida a uma disciplina e a um estilo,
obedientes a uma tendência e condicionados a um modo de ser, é fenômeno meramente adjetivo. Não há definições para o gênio, nem catalogações possíveis. O gênio é inexplicável como o absoluto é incompreensível. Machado é um homem normal na sua vida, exemplo de honestidade, de modéstia, de simplicidade, de trabalho, de dedicação ao lar, de amor à esposa, de afeição aos amigos, pequeno burguês das virtudes perfeitas e possuindo muito a tocante doçura dos costumes brasileiros. É o exemplo para os moços que Rui Barbosa aponta nestas palavras, abre aspas, modelo foi de pureza e correção, temperança e doçura na família, que a unidade e devoção de seu amor converteu em santuário na carreira pública, onde se extremou pela fidelidade e pela honra, fecha aspas. E o Brasil vivia, ao tempo de Machado, uma época que é ainda Rui Barbosa quem define, qualificando-a de lassidão e violenta, de hostilidade e fraqueza, de agressão e anarquia nas coisas e nas ideias. Machado de Assis, doente e débil, trazia consigo uma força que era aquela mesma de que usara para galgar, vindo da pobreza, a condição social mais obscura, o mais alto grau da cultura nacional. Essa força modelara o cidadão, o funcionário, o erudito, o chefe de família, e sustinha de pé o enfermo para que recebesse as irradiações misteriosas de um estado de espírito que falava nele como uma resposta da raça ao sentido da cultura do século. Ó homem que acreditou! O que havia de consciente, de bem acordado em Machado de Assis era o seu otimismo. Ele conheceu o amor e pôde amar, e acreditou no amor. Ele imaginou uma obra literária, iniciou-a na mocidade e não a abandonou até a velhice. Ele aceitou de bom grado a disciplina social do trabalho e foi o mais exemplar dos funcionários. Ele concordou com a possibilidade da amizade e cultivou amigos inalteravelmente durante longos anos até seus últimos dias. Ele acreditou na pátria brasileira e traçou para ela um destino literário, chegando a estabelecer tarefas, abre aspas, não a uma nem a duas, mas a várias gerações, fecha aspas, como afirma no seu artigo Instinto de Nacionalidade. Ele compreendeu a utilidade das instituições, fundou a Academia Brasileira de Letras e não descansou um minuto em insuflar-lhe vida. E tudo isto não é otimismo? E tudo isso não é sentimento de fé? Na própria expressão estilística da obra de Machado, há uma grande crença, a crença nas expressões perfeitas, na correção, no ritmo, pois esse homem era uma suprema expressão de força consciente, e era essa força que tomava a onda tumultuosa de sua tragédia interior, cristalizando-a nos livros, impondo-lhe uma grande finalidade humana, a finalidade da interpretação dos fenômenos, a tradução particular de um estado de espírito geral resultante das reações culturais do seu tempo. Machado era fiel à verdade, e nisso residia mais um sinal de crença nesse espírito originalíssimo, e a verdade no seu tempo era a dúvida. Machado não fez mais do que expô-la, com sentimento racial, embora sem intenção nacional, nos livros que marcam a sua trajetória de amarga filosofia. E por isso o chamado pessimismo de Machado de Assis não pertence a ele, mas foi um pessimismo que passou por ele, como passa a música de Beethoven ou de Wagner pelas mãos de um intérprete genial. O nosso grande escritor foi um virtuoso que interpretou o amargurado século XIX. O pessimismo de Machado é mais uma dúvida que pessimismo, e nessa dúvida existe menos audácia de indagar do que o temor de conhecer. Ele foi um tímido, dizem os seus biógrafos. Como é difícil o fenômeno Machado de Assis.
e como ele é uma expressão do complexo nacional. Fim de um século e crepúsculo de nacionalidade. Por isso mesmo é que o autor de Brás Cubas cresce hoje dentro da nossa própria geração, desta geração que, para não negá-lo e pô-lo de parte que só agora vem examiná-lo, e a sua figura resiste. Resiste e ganha uma atualidade extraordinária. Nos dias caóticos que vivemos, encontra-se ainda várias gerações cujo raio de ação foi curto ou cujas atividades se afirmam numa coexistência decorrente da própria velocidade trepidante dos nossos dias precipitados. A geração que agitou o Recife, de onde, no dizer de Graça Aranha, partiram, abre aspas, clarões fosforescentes, fecha aspas, para iluminar o Brasil, foi a grande geração das supremas inconsequências e das contradições sociais mais pasmosas. Paradoxalmente, criou essa coisa absurda que podemos denominar o apriorismo da concepção experimental ou o empirismo com fundamento teórico. Foi uma geração que estabeleceu a sua premissa e foi buscar a conclusão decorrente de outra premissa diferente. Foi a geração da liberal-democracia absurdamente ajoelhada diante da superstição naturalista e do dogma científico. A geração que, no dizer de Graça Aranha, rompeu com o terror religioso, mas não teve ânimo de sistematizar esse rompimento em princípios políticos definidos. A geração que criou a idolatria das formas constitucionais inalteráveis que a nacionalidade jamais considerou como uma realidade condizente com a vida brasileira. Os institutos legais passaram a ser considerados como o ritual inofensivo de uma religião extinta. E a nação, que não teve a coragem de se afirmar no sentido franco do cientificismo materialista, da concepção monista do universo, também não teve a firmeza de se conservar dentro do espírito da tradição, da raça e dos imperativos espirituais da educação brasileira. Essa geração veio se cristalizando no cultivo das formas até que, ao arrebentar a Grande Guerra, já não cogitava dos problemas filosóficos fundamentais e se contentava com o culto da poesia parnasiana e da República Democrática. Era a mentalidade da indiferença no estupor beatífico daquela alucinação que a pena de Machado de Assis nos traça nas páginas chocantes do delírio. E, enquanto esse fenômeno se verificava na esfera da cultura nacional, o país marchava a marcha rápida dos crepúsculos inevitáveis, e a nossa sociedade, lacerada por todos os vícios, submetia cada vez mais o Brasil ao domínio estrangeiro, à sanha do capitalismo internacional, sem nenhuma capacidade de resistência. É a indefinição da obra subconsciente de Machado de Assis que o grande médium nacional traduziu nas expressões dos seus próprios estados de espírito, nas auras do, abre aspas, grande mal, fecha aspas, e nos instantes envenenadores de tédio. A lição da disciplina. Esse Machado de Assis, consciente, exato, equilibrado, esse Machado de Assis a quem Alberto Torres atribuía a maior argúcia em relação aos próprios problemas administrativos, esse fundador da Academia Brasileira, esse homem que acreditou na família e nos amigos, esse crítico que teve uma visão tão perfeita dos verdadeiros caminhos a serem palmilhados pela literatura nacional, esse puro espiritualista, ele o era sem o perceber, que respondeu ao naturalismo de Zola e de Eça de Queiroz, que o magoaram tanto com a nota cética e profundamente dolorosa de seu Brás Cubas, em que eu vejo mais rancor contra o século do que despeito pela humanidade. Esse varão de excelsas e sólidas virtudes cívicas e privadas
teve a tarefa providencial de oferecer à alma brasileira o grande espelho em que ela hoje, mais do que nunca, se mira num instante tão grave para os destinos da humanidade. Nosso Brasil não tem hoje consciência política e a sua consciência nacional é ainda hoje um conjunto de elementos esparsos, onde não impera nenhuma disciplina cultural. Aqui há uma nota. Esta página é de 1931. 3 anos depois, sente-se o despertar da consciência da pátria em mais de 500 cidades brasileiras, nas quais existem núcleos integralistas. Em 1936, existiam 3.000 núcleos. Voltemos ao texto. Nosso Brasil é, porém, tão grande ou maior no seu tumultuoso complexo do que os instantes sonambúlicos de Machado de Assis, quando ele exprimia o conceito do universo e o senso das finalidades em meio às sombras fantasmais. E é no próprio Machado de Assis que o Brasil confuso e enorme de hoje deve ir buscar a lição admirável de afirmação de personalidade, na disciplina que se impôs àquele grande espírito, naquela fé que jamais lhe faltou através de todas as dúvidas, naquela confiança em si mesmo, naquela reação contra o meio, depois contra o século. Ao tumulto do seu tempo, Machado opôs a rigidez do seu espírito clássico ao delírio libertário, contrapôs a firmeza da disciplina. E não será de outra forma que o Brasil, mísero Brás Cubas delirante, poderá compreender o idioma estranho nos lábios de Pandora. A resposta da Atlântida. Artigo publicado na Ofensiva em 7 de junho de 1934. Essa lendária Atlântida, de que falam os mais remotos papiros, de que se ocupou a imaginação dos poetas e que tem servido de tema aos investigadores das eras primitivas, terá sido uma realidade no passado ou será uma realidade no futuro? Quando a Europa começa a envelhecer no esplendor da civilização do chamado Ocidente, quando a mão do historiador já se fatiga na consideração dos fatos sociais, nesta hora de tormenta do mundo, em que os problemas se complicam na trama sutil tecida por misteriosas forças que têm governado as paixões dos povos, eis que o sonho da Atlântida se desloca para um campo do futuro e a América do Sul ganha uma importância jamais atingida. Este continente esteve à margem da história universal até os dias presentes, primeiro imerso no letargo dos tempos, conservou-se como um feto e revelado à consciência universal, ou vivendo fora dos âmbitos da Ásia e da Europa, num rudimento de consciência própria. Depois, saudado pelas caravelas portuguesas e espanholas, tornou-se apenas um teatro, a arena selvagem para as aventuras desbordantes da Renascença. A grande terra americana, com milhões de quilômetros quadrados, foi sempre considerada como um suplemento geográfico da humanidade, um apêndice de medíocre importância para a história da civilização. Atravessou, assim, todo o período da colonização ariana, a fase dos cruzamentos étnicos, da iniciação agrária e da fundação das cidades. O século XIX deu-lhe independência política. Mas a situação colonial continuou, quer do ponto de vista da cultura, quer sobre o aspecto econômico. Mas esse mesmo século XIX, que amarrou as 13 nações do continente, a perna da mesa do festim baltazaresco do capitalismo supranacional, assistiu à formação dos tipos raciais pré-definidos, a ordenação de um modo de vida genuinamente original, com características oriundas de nosso próprio isolamento.
O isolamento da América do Sul é um fato incontestável durante os 100 anos últimos. A Europa e a América do Norte trataram-nos como a um comensal incômodo, um intruso no convívio das grandes nações. Por mais que se queira provar o contrário, o desprezo que temos sofrido corresponde a um escorraçamento sistemático. Terra de negros, de mestiços, de caboclos, nunca a Europa nos levou a sério. A atitude dos velhos países em relação a nós foi sempre de desdém profundo, a ponto de ignorarem os homens mais cultos a nossa geografia. Fomos tratados como parentes pobres, como compadres da roça, embasbacados ante as maravilhas do compadre da cidade. Fomos olhados com a ironia com que se olham os imitadores ridículos, os plagiários, os falsificadores de objetos autênticos. Por mais que se diga que Santos Dumont foi grande coisa na Europa, não é verdade que esta se curvou ante o Brasil, como afirmou o nosso Eduardo das Neves. Pois o nome do nosso patrício nem figura nos compêndios do velho mundo, por mais que se queira provar que Rui Barbosa boquiabriu os juristas e oradores de Haia, isso está muito longe da verdadeira realidade. O Rio de Janeiro continuou a ser a capital de Buenos Aires, apesar de toda a petulância dos almofadinhas literários da Argentina e do Brasil. Nós, todos os povos da América do Sul, continuamos a ser míseras guianas infestadas de cobras e de macacos. Só uma espécie de gente nos conhecia na Europa, os banqueiros. Esses garantiam que não éramos uma fantasia geográfica, porque um argumento lhes falava bem alto: os juros que pagávamos trabalhando como escravos. Nada foi mais útil à América do Sul do que o fato de a Europa nos ter feito o imenso favor de nos desprezar. Podemos, assim, compor uma fisionomia própria, à parte bem distinta. Os literatos, os juristas, os governantes da América do Sul, esses ficaram convivendo com a Europa. Maltratados, ridicularizados, humilhados. Esses envelheceram com a Europa. Esses trazem no rosto e nas almas as rugas precoces que o mimetismo fatal esculpiu. Essa chusma de catedráticos, de poetas, de legisladores, de economistas, de técnicos financeiros, de jornalistas, de pintores e músicos, sempre teve em alta conta as consagrações das palmas colhidas nas salas de aluguel da Sorbonne, os dísticos em relevo dos institutos científicos estrangeiros, as cartas de Renan, as críticas das revistas francesas e as referências no Times sobre a honorabilidade nacional. Em literatura, esses títeres eram lacaios dos salões de Paris e em finanças não passavam de capachos à porta dos bancos da Tamisa. Em filosofia, eram divulgadores medíocres da obra alheia. Em política, sovados serviçais das democracias imperialistas manobradas por ocultas forças escravizadoras. Toda essa fauna que pedia ideias a Comte, a Spencer, a Haeckel, como pedia figurinos a Jean Patou, que imitava o ceticismo de Anatoly, e tomava emprestado o canivete com que Heredia entalhava seus sonetinhos e furtavam cinzentos de Carré para compor uns versos a Samain e se enternecer diante dos cainais de Bruges e transformava o chá com torradas em 5 o'clock tea para dizer paradoxos de Wyde e mais tarde as graçolas de Shaw. Essa fauna imensa era apenas uma casca engelhada que está caindo de podre. O isolamento da América do Sul foi completo, apesar dessa gente cosmopolita.
não tomaram conhecimento da nossa existência. Por isso nós, os caboclos do Brasil, podemos desenvolver-nos à vontade. Já os turistas da literatura estão sabendo que existimos. Já não repontam por aqui os anatoles para receber homenagem e fazer chacotas do nosso país. De anatolezinhos estamos cheios, bem ridículos no seu ceticismo de símios risonhos. Os que nos visitam agora são os senhores André Siegfried e Hermann Kerseling, o primeiro com fumaças de adivinhador de problemas econômicos, e o segundo com faro de perdigueiro, muito alarmado ante, abre aspas, homem telúrico, fecha aspas, que aqui se formou a revelia da Europa. Já o senhor Kesselin afirma que vai sair alguma coisa disto. Sim, tem razão, isto afinal vai pronunciar-se. Um espírito novo nasceu na América do Sul, nasceu no Brasil. O espírito do sertão está invadindo as cidades. A alma da terra encarnou-se numa geração imprevista para aqueles que cresceram comendo geleia de morangos em jejum para serem agradáveis às governantes inglesas. Uma força nova levantou-se, espantando os mocinhos pálidos das portas das livrarias e os ratos de bibliotecas que ainda cultivam o esporte fácil da anedota, do trocadilho e da perfidiazinha, em que se comprazem as senectudes burocráticas e as insuficiências glandulares dos decrépitos. A América do Sul vai se erguer pelo milagre do Brasil. O Brasil caboclo, o Brasil forte, o Brasil do sertão, o Brasil bárbaro e honesto, num ímpeto selvagem, está se levantando com as novas gerações. É o despertar de uma nação, é um destino que se cumpre, é a resposta da Atlântida, não mais a misteriosa terra que emergia no passado, mas a gloriosa terra que está emergindo no presente para dominar o futuro com a força de uma nova civilização.